e trazer outros conhecimentos do nosso povo para também começar a diminuir a discriminação, começar o povo a entender o nosso ponto de vista e todo esse conteúdo fortalecer a nossa luta aqui na terra indígena do Jaraguá. Festival ajuda mais assim para divulgar mais o nosso trabalho. Divulgar bastante, porque muita gente, o homem branco, a gente fala de Uruá, que não reconhece ainda a gente, que eles falam que não existe povo indígena aqui no Jaraguá. É pouquíssimo reconhecido, então esse festival ajuda bastante. A gente criou essa estratégia de luta para trazer o não indígena para dentro do território, para conhecer a nossa realidade, conhecer a nossa cultura, nossa religião, nosso modo de ser Guarani, e assim eles aprender a conviver, a respeitar o povo Guarani que está aqui fazendo a sua luta. Então, muitas das vezes, muita gente não sabe que existem indígenas aqui nessa região. E pensar também nessa importância de dizer que os indígenas estão em todos os territórios, né? Em todos os cantos do Brasil, né? E é importante que esses não indígenas tenham esse contato de dizer, não, existem os povos indígenas sim, né? Tanto é que a gente somos os primeiros povos habitados, né? Habitantes aqui desse território, né? Desse lugar chamado Pindorama, né? Pelos nossos ancestrais, pelos nossos mais velhos que conhecem, que falam isso, né? Então, tudo isso é uma forma de dizer nós povos indígenas existimos até hoje, né? O poder público tem que aprender com esses espaços, né? A gente, né, quando fala em direitos humanos, você tem um mínimo denominador comum, né? Aqui todo ser humano tem direito. Nasceu humano, ele tem direito, não é um direito condicionado a nada. Mas dentro disso tem tanta particularidade, tem tanta especificidade. E o único jeito da gente aprender, se você mesmo não tem essa vivência, eu sou mulher, eu sei bem o que é ser mulher, eu já passei por episódio de violência, eu sei bem o que é isso. Não tem nada que substitua ser e viver de uma determinada maneira. Mas se você não é, se não é como você vive, vem conhecer. Isso a gente tem que dizer para nós mesmos, né? Para a sociedade de um modo geral, para o poder público. Daqui a pouco também tem música, venda de artesanato, né? Não só de cultura, fala de política, explica, né, como está situação nos territórios indígenas, né? Não só do Jaraguá, né? Em geral, para que os não indígenas possam entender, né? Como nós vivemos muito perto da cidade de São Paulo, a gente buscou essa estratégia de fazer um festival para contar a nossa história e assim esperar que os não indígenas respeitem a nossa cultura e fortaleça a nossa luta de preservação ambiental, preservação, né, da nossa própria existência. Então, esse momento de partilhar esses conhecimentos, essas histórias, né, repassar, né, as histórias dos nossos ancestrais, né, é dizer que nós estamos aqui enquanto pessoas, né, que somos grandes protetores das florestas, né, do bioma Mata Atlântica, inclusive é onde a gente reside, né. Esse bioma que a gente está fazendo parte hoje aqui, né, nessa Tecoá, é o bioma da Mata Atlântica, né. É um bioma que sofre muito, né, pela ganância, né, pelos brancos, né, que a gente considera como os percação, os juruá, né, que não vê uma forma de vida nesse lugar, né, com a qual a gente devia ter muito respeito, né. Todas as pessoas, todos os seres humanos, né, porque todos os seres humanos viemos da mesma terra, né, ninguém veio de outro planeta, né. Então, por isso a importância, né, de dizer que a gente também precisa, né, proteger esse território, outros biomas, onde quer que as pessoas estejam, né, que precisam reconhecer isso
ter o compromisso de respeitá-la. Mas também trazer desenvolvimento para dentro da aldeia, no sentido de fazer a nossa arte, a nosso artesanato ser exposto, ser comprado. Isso traz fortalecimento para os artesãos, a gente praticar a nossa comida tradicional, a nossa culinária e colocar à disposição para as pessoas degustar. Isso fortalece a nossa agricultura, isso fortalece a nossa culinária. Então, o jopará com feijão de corda, com bacon, e jeju, palmito com baipu, são vegetarianos, e locrito é canjiquinha com peito de frango, e baipu com frango também, farinha de milho. Nós estamos vivos e ainda continuamos, né, com a nossa cultura, com a nossa tradição, com a nossa língua, com nossos cânticos, com nossos alimentos, né. Esse festival, né, é muito importante para Tecoá, né, para a comunidade, com o intuito mesmo de fortalecer o movimento dos povos indígenas, né. Com relação à mata, a sabedoria que a gente recebeu dos mais velhos, de como entrar em conexão com a própria mata, os respeitos que a gente tem que ter a ela. A gente aqui na Tecoá Uiporã, a gente criou um espaço de uma trilha temática onde a gente faz roda de conversa, a gente tem guia Guarani. Eu sou professor de educação básica, então nas salas de aulas eu trabalho a questão indígena, né? Nos últimos 10 anos, né, eu venho trabalhando com muito mais empenho e dedicação, porque eu sei a importância do que é ser indígena no Brasil e a luta, né, com relação ao território, né, as demarcações, entre outras questões também. Dentro desse espaço de trilha, a gente faz tem esses espaços temáticos onde a gente fala da nossa sabedoria guarani. Né? A gente tem essa capacidade, não só o indígena, mas o ser humano ele tem essa capacidade de se conectar com o próprio mundo. Basta conhecer a vida, o sagrado, né? Entender o porquê que nós estamos habitando esse mundo. E aí, com nossos gestos, aprender a ajudar a equilibrar o mundo. Nós, Guarani, temos um jeito próprio de equilibrar o mundo. Essa dança, esse tipo de agilidade, né, também. Conseguir andar na mata, se equilibrar, né, sair dos obstáculos, ter força física.
mas também esse equilíbrio mental, esse equilíbrio da natureza, para a gente continuar também equilibrado. Também no contexto do nosso território Jaraguá, é um contexto que a gente já sofre com a influência da cidade, né, de invasão de território, das pessoas cortarem árvores, tem um território pequeno onde os animais precisam de respeito para não ter caça, e a gente conta toda a nossa história tradicional guarani, mas também busca fortalecer esse conhecimento para fortalecer a mata, fortalecer os animais e fazer os trabalhos de preservação e conscientização ambiental, tanto para nossos jovens guarani, quanto para a sociedade não indígena como um todo. É muito importante, né, a presença das pessoas não indígenas, né, para esse apoio, né, para dizer que existem indígenas nesse território, conhecido como São Paulo, né. A gente está aqui no festival na Tecoá Iviporã, Guarani, lembrando mais uma vez que o Jaraguá é Guarani, e muito com essa intenção de chamar os não indígenas para virem aqui, ter essa experiência. E aí o festival vira esse dia assim, que tem as pessoas que estão sempre por aqui, que conhecem isso aqui muito bem, que estão bem próximos dos Guarani, e aquelas que não estão próximas, quem sabe elas começam a ficar também. Uma forma de contribuição com relação aos povos originários, povos indígenas, é poder participar de um evento como esse e levar todo o conhecimento que aqui está sendo, né, adquirido para a periferia onde eu moro. Para explicar toda a cultura, todas as necessidades de cancelamento de ignorâncias e tudo que a gente puder contribuir também na geração de rendas, adaptações para o turismo ecológico aqui. Então, nossa função hoje é isso, é essa interação dos juruás, dos brancos, com a aldeia e com os viveres daqui de dentro. Cara, vim aqui conhecer, respirar, vale tão mais do que todos os livros, e tem que ter livros, do que todos os filmes, e nossa, tomara que tenha muitos filmes, mas poder vir aqui é outra história. Esse evento traz a importância para não indígena, porque onde fala da cultura, né? Para que os não indígenas possam entender, né? Como que é a cultura, né? Como que é a luta guarani-bana aqui em São Paulo, né? Não só o povo guarani em geral, né? Povos indígenas do Brasil. Né? E a luta antifascista é isso, né? Tudo que não for democrático, tudo que for antidemocrático, a gente luta contrário, né?